Hoje, com 90 anos, 91? 90 e passando já, né? 90 e passando. Janeiro, fevereiro, março, nós estamos? Março. Janeiro, 93 meses. 93 3 meses. 90 anos. O senhor está aqui, nessa casa, vivendo a vida do senhor, celebrando todos os dias. Sim. Como o senhor confessando, como o senhor tem analisado a realidade geral hoje? Nós estamos vivendo um tempo difícil. Igreja dividida. A Alemanha está difícil. A Alemanha apostatou. Como que o senhor tem analisado e percebido os caminhos que a gente tem levado ultimamente? Que a igreja está mal. Padres, bispos, etc. Eu não posso falar, não. Mas tem bispos extraordinários, né? Dom Ascona, aquele que morreu, como é? Dom Henrique. Nossa, que era um santo. Esse meu bispo aqui, Dom José, né? Grande bispo. Aqui não entra teologia da libertação, não. De jeito nenhum. Não tenho nada contra, cada um segue o que quiser, não é? Mas a igreja está mal, mas ele certamente acha isso pelos motivos errados, né? É fundamental perceber que sim, a igreja tem problemas. A igreja tem problemas, como nós apontamos aqui em várias lives e vídeos, né? E cursos sobre, por exemplo, a gente pensar a formação do clero. Os seminários têm problemas seríssimos de formação dos seus quadros. Então, são formações muito superficiais, muito desconectadas da vida do povo mais pobre. Muitos seminários estão em periferias, ou os seus seminaristas fazem, né, as suas pastorais, o seu período pastoral em periferias, mas isso não se converte, não se reverte em uma formação social, uma consciência social, uma relação entre o que se aprende na teologia e na filosofia com a vida do povo, a vida das pessoas daquela paróquia, daquela comunidade em que se está inserido como seminarista. Então, isso tem formado padres muito ruins e, consequentemente, não se tem quadros ou poucos quadros para bons bispos. Então, é preciso repensar essa formação para dentro dos seminários e para fora, né? Porque esses padres com formações superficiais, com formações, enfim, com seríssimos problemas, têm ido administrar paróquias e comunidades e não têm conseguido, até porque não é o interesse dessas figuras, formar cleros adultos na fé. Então, formar leigos adultos na fé. Então, é fundamental perceber como no laicato, no geral, as formações também são muito ruins. São pessoas que estão se informando por figuras da internet, bispos, padres, ou diáconos, ou leigos mais famosinhos aí de canais estourados, que estão só levando as pessoas a rezar e a odiar, né? Então, tem usado seus perfis na internet para promover ódio e divisão, reforçar ódio e divisão, em uma oração que, no fim das contas, desconecta as pessoas do mundo real. São bolhas que pregam uma santidade que, vamos pensar mesmo se tem algo de santo nisso. Mas, enfim, voltemos ao vídeo aí com esse Frei Jorge. a igreja, a teologia da libertação é meio herética, fala besteira. Muitos não acreditam na presença de real da Eucaristia, não acreditam nos milagres. Para que ficou padre? Então ele celebra a missa de mentira, né? Isto é meu corpo, ele não acredita naquilo. Está falando isso é meu corpo? Qual a experiência que o senhor teve com a teologia da libertação para dizer tanto assim que ela é herética? Porque para mim fala besteira. Está entendendo? Eu sou teólogo, eles são, mas eu sou também. Também estudei. E a minha fonte é a província. O Boff foi meu professor. Leonardo. Eu queria ter sido aluno do Boff, né? Seria uma honra para mim eu não tenho formação em teologia, diferente do Frei, eu não sou teólogo. Eu falo isso nas lives, eu não tenho formação em teologia, só de filosofia. E é fácil falar, né? Que para mim, a teologia da libertação fala besteira. Como o Frei está dizendo, é fácil falar isso, mas é fundamental confrontar os textos e apontar onde estão essas heresias. Porque, no geral, a teologia da libertação é um exercício teológico, é uma teologia que parte da vida de Jesus, dos evangelhos, para fazer com que se reflita a vida das pessoas.
Então, e aí nós temos lives e lives, cursos e cursos aqui explicando o que é teologia da libertação, mas onde está a heresia da teologia da libertação? Porque a relação entre Jesus e os pobres, a relação entre Jesus e as pessoas que estão nas margens, é uma relação que Jesus fez. Vamos dizer, um exemplo só para não se prolongar demais aqui. Mateus 25. Estava com fome, estava com sede, estava despido, estava preso, estava doente, e vocês cuidaram de mim, me visitaram, me acolheram, me protegeram, me alimentaram, me deram de beber, me deram remédios, enfim. Jesus que faz isso, Jesus que fala isso. Ou Lucas 10, né, o bom samaritano. Eu vim para que todos tenham vida, em João 10. Então, não faltam passagens que dizem simplesmente que Jesus se preocupa com a vida das pessoas que sofrem. E o sofrimento não é só espiritual. As questões não são só transcendentes. A teologia da libertação se preocupa com o transcendente, mas não só com o transcendente. Carlos, você tem certeza disso? Vamos pensar, por exemplo, nos diversos textos sobre espiritualidade. Tem texto de um sobrinho sobre misericórdia. Tem texto do Frei Beto sobre oração. Vamos pensar a oração-nação, que no resumo do texto ele está dizendo para a gente que o cristão autêntico consegue conciliar uma vida de oração com a vida de ações. E isso aí está no livro dele, mas está no livro de Tiago, né? Uma fé sem obras é uma fé morta. Então, é fundamental perceber que a teologia da libertação é um exercício latino-americano, é um convite latino-americano a fazer o que está na Bíblia, no final das contas. Mas voltemos aqui ao Frei. Teve aula? Como é que foi? Ele foi um professor, ele é um cara inteligentíssimo. Sim. Ele foi um professor de teologia, nas matérias, não me lembro agora das matérias, Sim. mas ele a província está assim até hoje. Eles leram o livro do Boff lá no seminário. Quer dizer, o Boff é o Tchan. Para mim não é Tchan, não, é um bofe. Estou falando para você, viu, bofe? Você é um bofe. É mesmo. Agora vem falar as besteiras que ele fala. Se ele é teólogo, também sou. Compreende? Não é assim que morreu transcendental. A felicidade é na terra. Você vê agora as campanhas da fraternidade, fala de conversão, sofrimento de Jesus. Botaram aquela Anne Bank lá, como é que chama? A pastora, botar pastor, uma pastora. Antes de falar da pastora Home, inclusive, né, que já esteve aqui no canal e é sempre super bem-vinda a estar por aqui, até porque ela é uma grande pastora, enfim, uma grande intelectual, uma grande teóloga. Curioso, né, essa questão desses ataques conservadores à campanha da fraternidade, as campanhas da fraternidade, porque não foi um ataque uma vez só, isolado de um ano só, são posturas repetidas, e sempre com essa conversinha, onde está o nome onde está a conversão, onde é que tem essas coisas transcendentes. Mas repito, ser cristão não é só olhar para cima, ser cristão não é só rezar, ser cristão não é falar de Deus. É fundamental entender que o cristianismo também olha para a realidade concreta das pessoas. E a campanha da fraternidade é um exercício social para refletir sobre problemas concretos da vida das pessoas. Então, a CF, né, as campanhas da fraternidade, dão tons de como trabalhar, dão nortes de como trabalhar questões sociais naquele ano. Mas a igreja não se resume à CF. A CF é uma atividade, é uma campanha, é uma tarefa, é um evento, é uma ação que reflete em outras ações de pastorais e movimentos, mas a igreja não para aí. Mas as campanhas da fraternidade são fundamentais. Ajudam a gente a olhar para problemas sérios e concretos. Ajudam a tirar deliberações concretas. Isso é uma coisa. Sobre a pastora Home, ele vai certamente falar mais coisa aqui, mas eu reforço, né, o quanto de ataques à pastora tem relação com machismo,
intolerância no sentido de que o católico, né, conservador se sente superior aos outros credos religiosos, mesmo dentro do cristianismo, porque vai tratar-se como superior e como mais verdadeiro que todo mundo, e não vai aceitar, porque vai ser anti-ecumênico, por exemplo, né? A CEF que ele faz referência aqui foi a última campanha da fraternidade ecumênica, mas que eu percebi, mas não, né? Que eu percebi que teve diversos ataques à questão ecumênica, fora as figuras, em especial da pastora Home, porque era a mulher de referência nesse caso, e foi muito atacada aqui no canal, quando ela veio aqui ao canal. Depois dos ataques ela comentou um pouquinho sobre, tem entrevistas dela em podcasts, enfim, que tratam essa questão, mas reforço, né, que aqui ela é super bem-vinda. Protestante que é comunista, que é abortista, que é tudoísta, e para botar para fazer o livro da campanha da fraternidade, onde é que nós estamos? E quem fez isso? Qual que o senhor considera um dos maiores... Que bom que por aqui a gente não é comunista, né? Por aqui nesse canal a gente não tem relação nenhuma com o comunismo. Que bom, graças a Deus, a gente está aí lutando contra o pecado do comunismo nesse canal. E luta de classes existe sim. Vamos lembrar do filme, né? Deus e o Diabo na Terra do Sol. A questão é de que lado você tá. Os males que, na opinião do senhor, pode trazer a teologia da libertação para a igreja? Negar a presença de Jesus na Eucaristia. Sim. Não acreditar nos sacramentos. É tudo... Não, pelo amor de Deus, sinto muito. O Boff é um grande teólogo. Não foi ele que falou isso, mas evoluiu, né? Uhum. Muito cara da teologia, não, acho que isso é tudo, como chama, liturgia. Uhum. Então, se um padre celebra a Eucaristia, na hora da consagração, ele não acredita naquilo ali. Aquele é papo furado. É gestos litúrgicos. Não acreditar no milagre de Jesus, isso é limitar Deus. Eu sou um milagre. Uhum. Não é limitar Deus? Verdade. Que Deus não pode fazer milagre. Que a multiplicação dos pães não foi multiplicação. Que é um modo de dizer, para falar que Jesus era partir. Que é isso, meu? Que é isso? Um pãozinho à vida? Para mim, a teologia da libertação é uma tremenda burrice. Vocês teólogos, para mim vocês são burros, jumentos, entendeu? Acabou. Resolvido. Falei besteira? Com esses elogios do Frei Jorge, vamos terminar esse vídeo por aqui, mas também dizer, né, como essas pessoas precisam de uma fé milagreira, né, para se reforçar. Não, eu sou cristão católico, Jesus é milagreiro, sim, mas outro ponto, né, ser adepto dessa teologia não é negar o milagre. E aí, pegando essa e aí a última coisa que eu digo, limitar Deus, como eu não quero limitar Deus, é fundamental entender que os LGBTs, por exemplo, né, são criação divina. Caso contrário, o Frei estaria limitando Deus. Enfim, então, Deus criou todas as pessoas e ama todas as pessoas. Então, caso contrário, nós estaríamos limitando Deus para falar que ele criou só quem é heterossexual. Que é um problema, segundo aí, querer limitar Deus é um problema, segundo o que o Frei Jorge está nos dizendo. Mas, no geral, é um vídeo aí que está reproduzindo raiva e desinformação com relação à teologia da libertação, para variar, né? No geral, os vídeos sobre teologia da libertação são mais disso daí mesmo. E aqui no canal Na Heresia, vamos tentando contrapor esse tipo de discurso. Valeu demais, se inscreve, curte, compartilha. Se puder se tornar membro, ajuda no Apoia-se, ajuda financeiramente, leia a descrição desse vídeo, que as informações estão aí. Valeu, até a próxima. Herege de todo mundo, univos.